Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso curso de coleta e obtenção de dados, onde que a gente vai aprender um pouco mais desse ambiente de coleta de dados, principalmente no âmbito do Big Data, mas a gente sabe também que fazer a análise de dados hoje, a gente não utiliza só dados oriundos da web. A gente também utiliza dados que vão ser originários nas nossas bases de dados relacionais, em arquivos e etc. Então, nesse primeiro capítulo, nós vamos falar alguns conceitos fundamentais para a gente ter a compreensão do que a gente tem pela frente de desafio para fazer essa coleta e obtenção de dados. Na nossa primeira aula, eu vou falar sobre o conceito de dados e fontes de dados. Bom, para a gente entender um pouco melhor, a gente vai introduzir a aula falando do conceito de dado, a gente vai conhecer os diferentes tipos de dados que a gente tem do ponto de vista computacional e a gente vai conhecer as diferentes fontes de dados. Quando a gente fala em dado, a gente sempre lembra de informação e de conhecimento também. É um conceito que já vem trabalhando aí há muitos anos. Falar em dado, a gente está falando de eventos que acontecem na natureza, no mundo real, e esses eventos, esses fatos, ele tem algum valor para a gente, ele pode ser representado em algum valor isolado. Quando a gente pega esse valor, esse fato, e contextualiza e coloca uma relevância, um propósito dentro desse dado, ele passa a nos informar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu pegasse um valor numérico, sei lá, número 40, 40 não me diz muita coisa, mas se eu coloco esse 40 vinculado, por exemplo, a um calçado, eu posso ter uma informação que é o número de um determinado calçado. Se eu penso num contexto de uma idade, eu posso estar falando que 40 é a idade de uma pessoa. Ou se eu penso, por exemplo, em quilos, né? em peso, eu posso estar falando que 40 é o peso de uma determinada pessoa, ou de um determinado animal, ou de uma determinada coisa qualquer. Ele traz, esse dado passa a trazer uma informação para a gente. Bom, e se a gente pega essa informação e contextualiza em alguma situação do nosso cotidiano, alguma situação que a gente já tem uma experiência a respeito, aquilo passa a ser conhecimento. Então, por exemplo, se a gente vai falar em 40 num contexto de calçado, se eu estou falando de uma mulher, eu posso achar que aquela mulher tem um pé grande, ou se a gente vai falar de um homem, a gente pode achar que esse homem calça o número 40, então o sapato vai ter que ser um número 40. Ou em relação ao peso, eu posso achar que, dependendo do contexto, eu posso achar que a pessoa está com perda de peso, eu posso achar que a criança, por exemplo, está com excesso de peso. Não sei. Qualquer experiência que a gente tenha no nosso cotidiano pode transformar aquela informação em algum conhecimento. E essa é a ideia por trás de dado, informação e conhecimento. Bom, quando a gente fala em análise de dados, o que a gente está tentando fazer é descobrir algum conhecimento novo. É tentar identificar ali um padrão em torno de dados, e esse dado num contexto informacional, de forma que aquele padrão nos simbolize algum conhecimento, nos traga algum conhecimento que possa nos ajudar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para tomar uma determinada decisão. Tá, isso é dado em geral, mas e o dado do ponto de vista computacional? A gente pensa em dado como estruturado, semi-estruturado ou não estruturado. O que significa falar que dado é estruturado, semi-estruturado ou não estruturado? Falar nisso, a gente está pensando quando eu falo em estrutura, a gente pensa em um formato pré-definido, em uma ideia prescritiva, quer dizer, eu tenho uma estrutura previamente definida. Eu sei, por exemplo, por um modelo de dados, que o 40 é um valor numérico e que ele vai ser armazenado na coluna específica do meu banco de dados, numa tabela específica no meu banco de dados, porque eu criei essa estrutura previamente. A estrutura ela independe do dado. Então, quer dizer, quando eu pego um banco de dados e crio as tabelas, eu posso criar aquilo tudo vazio, quer dizer, eu não tenho dado nenhum ali. Então, o fato de ter criado a estrutura prévia não significa que eu já tenho o dado em si.
Então, eu tenho uma distinção muito clara entre dado e a própria estrutura de dados, mas elas são integrativas, né? O que eu vou gravar dentro de um banco de dados, eu vou gravar naquela estrutura previamente definida. Consequentemente, se eu tenho que definir previamente, eu tenho uma evolução mais fraca, ou seja, quando eu precisar alterar alguma coisa da minha estrutura, eu tenho um certo trabalho para fazer essa alteração. Eu preciso alterar a minha estrutura de banco de dados e isso não é tão trivial assim. Falar em semi-estruturado, a gente tem uma provável estrutura, mas nem sempre aquilo está muito bem definido. Então, a gente lembra muito de arquivos XML, que é um exemplo muito clássico de um arquivo, de um dado semi-estruturado. Eu tenho ali um conjunto de tags, aquelas tags elas me dizem qual dado que vai estar ali dentro. Então, por exemplo, no meu número 40, eu poderia falar que eu tenho uma tag que ali vai entrar, por exemplo, o número de um calçado. Ou vai entrar, por exemplo, um nome de uma pessoa. Mas o valor em si, que vai ser colocado lá, eu não estou falando se ele é numérico ou vai ser um valor alfanumérico. Ele tem uma flexibilidade do que eu vou colocar dentro dessa tag, do que vai ser armazenado dentro dessa tag. Em geral, a gente sabe que é uma estrutura descritiva, porque ela descreve o dado, quer dizer, essa estrutura é como se fosse um metadado do nosso dado. Ela está embutida nos dados, porque na hora que eu posso até criar um esquema XML que tem uma certa definição, mas na hora que eu tenho o meu arquivo XML, ele já tem o dado junto da estrutura. Então, a gente tem a estrutura e os dados, eles estão juntos. E a gente não sabe, a gente até sabe quem é da área técnica, mas é um pouco mais difícil de você extrair o que é estrutura e o que é dado em si. Mas, em contrapartida, essa estrutura ela é evolutiva, ela é facilmente evolutiva. Basta você começar a incluir novas tags ali dentro, que você vai ter uma evolução da sua estrutura que você definiu anteriormente. E quando eu falo em não estruturado, é porque eu não tenho estrutura nenhuma. Eu não tenho um esquema pré-definido, eu não sei o que vem. Se vai ser um áudio, se vai ser um vídeo, se vai ser um valor numérico, se vai ser uma fotografia. Então, a gente não tem muito controle do que está sendo coletado, de que tipo de dado que está sendo colocado dentro da estrutura de dados da empresa. Por isso que ele é não estruturado. É na hora que esse dado chega, é que a gente vai saber qual que é a estrutura que ele vai ter. Então, a gente precisa de ter algo um pouco mais flexível que consiga armazenar qualquer tipo de dado, qualquer valor, qualquer estrutura, qualquer tipologia mesmo que vai ser coletada na nossa estrutura. Bom, e de onde que vem esses dados, né? Qual que é a origem desses dados? Quando eu falo em fonte de dados, a gente está falando de origem, de onde esse dado vem, de onde esse dado pode ser coletado. E esse dado pode ser coletado de diversas fontes, como, por exemplo, sistemas de informação pré-existentes, uma folha de pagamento que você tenha, um sistema ERP, os bancos de dados que esses sistemas de informação gravam dados, né, são vinculados a esses sistemas. A gente tem a estrutura de dados abertos, por exemplo, dos governos federais, estaduais, né, a base de transparência de vários governos aí. A gente pode falar em planilhas, a gente pode falar em artigo científico, artigo de revista, artigo de jornal, artigos publicados na web, textos em gerais que são publicados em qualquer formato digital. A gente pode falar em áudios e vídeos que estão disponíveis também aí em formato digital, websites em geral, redes sociais, que é o que a gente mais tem observado hoje de dados não estruturados que são coletados, dados provenientes da internet das coisas, né? Uma geladeira que coleta dados, um aspirador de pó, que é um robô que aspira a casa inteira e ele vai coletando dados a respeito da localização de móveis, né, de mobília dentro da casa, ele vai armazenando aquilo para ele aprender aquele caminho. Então, a internet das coisas traz também para a gente uma série de dados, é uma grande fonte de origem, uma grande fonte de dados. Os aplicativos em geral, então a gente sabe que a gente está com um smartphone, então uma série de aplicativos nesses smartphones coletando dados o tempo todo. Documentos oficiais, legislações,
E arquivos de integração, por exemplo, Banco Central, a gente precisa enviar a informação para o Banco Central, tem um formato previamente definido, a gente manda essa informação diária, mensal, depende do tipo de dado que um banco precisa prestar conta no governo, para o Banco Central, para o governo. Então, exemplo de dados de integração são esses dados do Banco Central. Só para a gente ter uma noção, quando a gente fala em dados de rede social, que é o que a gente mais coleta hoje, a gente está falando em perfis de usuários na rede social, a gente está falando dos comentários que esses usuários podem fazer na rede social, seja esse comentário por um escrito, né, algo textual, ou pode ser um emoticon, pode ser uma imagem, pode ser um GIF. A gente está falando das reações e das avaliações, se é positivo, se é negativo, se eu gostei, se eu não gostei, se eu amei. A lista de favoritos quer dizer, quando você começa a ter determinados seguidores que você considera que eles são os seus favoritos, os maiores influenciadores da internet, os metadados das redes sociais em si. Então, um determinado perfil, ele tem um conjunto de metadados em torno dele, um comentário tem um conjunto de metadados em torno desse comentário. Top list, por exemplo, qual que é o post mais comentado, um conjunto de posts mais comentado, quais são os usuários mais seguidos, menos seguidos, então são as nossas top lists aí que podem ser 10, 20, aí cada analista vai pensar o que é mais importante para ele. Bom, enfim, nessa aula, então, a gente entendeu qual que é o conceito de dado, informação e conhecimento do ponto de vista genérico. A gente conheceu quais são os diferentes tipos de dados que a gente possui hoje dentro desse mundo computacional, que são os dados estruturados, semi-estruturados e os não estruturados. E a gente também entendeu quais são as fontes de dados, o que são fontes de dados, né, que são as origens, e conhecemos algumas dessas fontes. Na nossa próxima aula, a gente vai falar o que é a web semântica e a gente vai tratar alguns conceitos e características ao entorno desse conceito que a gente escuta falar bastante aí no nosso dia a dia. Até lá! Legal! Na próxima aula, a gente vai entender o que é a web semântica e as principais características desse conceito de web semântica e da web que a gente considera como semântica. Até lá!